O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11, a terceira tentação. Olá, como vai? Nós já vimos em Mateus, o evangelista, que ele narra a tentação de Jesus. Logo após Jesus sair do batizado, do seu batismo, que ele ouve palavras do Pai, palavras maravilhosas. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ele ser tentado. Na primeira tentação, o diabo ataca no ponto fraco, Jesus estava com fome. E o diabo quis, nessa tentação também, fazer com que Jesus duvidasse da palavra de Deus. Ele colocou em xeque aquilo que Deus disse, se você é filho de Deus. Então ele coloca em xeque a palavra do próprio Deus. Mas Jesus resistiu, não caiu na tentação, revidou, resistiu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo quer usar a palavra de Deus com uma implicação indevida. Manda que Jesus se atire do pináculo do templo, que os anjos viriam e protegeriam, o guardariam, o susteriam. Mas Jesus também vence a tentação da soberba espiritual. E Jesus, com a palavra de Deus, também confronta Satanás e vence a segunda tentação. Jesus cita também Deuteronômio nesta segunda tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não colocar Deus à prova. E hoje veremos a terceira tentação. O diabo leva Jesus a um monte alto, mostra-lhe os reinos do mundo e toda a glória deles, e oferece a Jesus. E diz: Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar, conforme nós já lemos em Mateus 4, de 8 até o 11. E essa terceira tentação é a oposição total. O diabo, ele viu que as artimanhas dele na primeira e na segunda tentação não surtiram efeito. Jesus resistiu, Jesus venceu. Então ele agora resolve atacar com as suas próprias armas. Ele desiste de usar a palavra de Deus e ele luta com as suas próprias armas, opondo-se diretamente ao poder de Deus. E ele oferece algo grande e belo, mas o preço é bem alto. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Mateus 4, 9.
disse o diabo. Em troca do reino, né, dos reinos do mundo e a glória, Jesus teria que adorá-lo. Ou seja, Jesus teria que abandonar o senhorio de Cristo, de Deus, do Pai, e adorar uma criatura, que é o diabo. E muitas vezes nós ficamos pensando assim, qual era o apelo dessa tentação? Qual o apelo dessa oferta sobre a pessoa de Jesus? Por que os reinos do mundo, a glória deles, seriam atrativos para Jesus? Por quê? A única explicação convincente é a de que aquela era uma forma, uma maneira de Jesus escapar do sofrimento da cruz. Era uma outra opção para ele conquistar o domínio do mundo sem ter que suportar todo o sofrimento, toda a rejeição, até a cruz, todo o abandono, sofrimento, abandono, dor, que iriam acompanhar Jesus até a cruz. E podemos dizer, Satanás foi pro tudo ou nada. Satanás queria que Jesus o adorasse e, em troca, Jesus teria autoridade sobre os reinos, teria toda a glória deste mundo. Lá no Jardim do Éden, nós vemos que Adão e Eva foram tentados e eles não passaram, não resistiram à primeira tentação. Eles cederam, comeram, desobedeceram a Deus e comeram fruto que Deus havia proibido. Eles caíram na primeira tentação. E ficamos imaginando, será que se eles tivessem resistido à primeira tentação, o inimigo teria continuado com uma segunda tentação, com uma terceira tentação? Será? Não sabemos. O que sabemos, com certeza, é que eles não resistiram e caíram logo no início, na primeira tentação. Satanás poderia usar outras formas para tentá-los, mas não houve isso, porque logo na primeira eles caíram, então não tinha mais jeito. E Satanás se apresentou a eles de uma forma mascarada, que ele veio na forma de uma serpente, que era um animal selvático que Deus tinha criado, um animal sagaz, astuto, e o inimigo usou essa forma. Mas para com Jesus, ele veio sem máscaras, ele se apresentou pessoalmente, mas nem por isso quer dizer que a sua tentação foi menos convincente. Não, porque ele exerce um fascínio, ele consegue exercer um fascínio sobre a mente humana. E aquele momento foi mais dura, foi o momento mais difícil, uma dura e decisiva luta que Jesus
já tinha enfrentado até aquele momento. Veja bem, Satanás queria que Jesus fosse autoridade, tivesse o reino, tivesse toda a glória, sem precisar passar por sofrimento, por dor, pela cruz. Satanás só queria que Jesus o adorasse, como se ele fosse um Senhor, um Deus, ou o Deus, né? Mas Jesus percebeu isso e, com força total, ele percebeu que Satanás vinha com essa oposição total. Ele então sentiu a necessidade de dirigir a própria palavra de Deus, que ele já vinha citando nas duas tentações, ele já vinha citando a palavra de Deus, mas agora ele vai usar a palavra de Deus contra o próprio diabo. E a resposta que nós vemos aqui no versículo 10 é: então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Como das outras vezes, a maior defesa de Jesus contra a tentação foi a própria palavra de Deus. E seu apego a essa palavra lhe garantiu vitória sobre o inimigo, sobre Satanás. Jesus, ele repreendeu Satanás, ele ordenou, ele não titubeou, ele não questionou, ele não ficou confabulando com o diabo. Não. Ele ordenou com toda a autoridade e amparado na palavra de Deus, que diz: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. É o que está em Deuteronômio 6:13, é o mandamento lá em Êxodo capítulo 20, só a Deus prestarás culto, não terás outros deuses diante de mim. E Jesus, vencendo assim, amparado pela palavra de Deus e com essa palavra de autoridade, que mais tarde ele transmitiria aos seus discípulos, para que os discípulos tivessem autoridade e expulsassem demônios. E Jesus expulsou da presença dele o chefe dos demônios. E diante do afastamento do inimigo, nós podemos ver o poder da palavra de Deus. Ao final, nós vemos que Jesus, aquilo pelo qual Jesus poderia ter pecado na segunda tentação, Jesus poderia ter colocado Deus à prova e se atirado do pináculo do templo, e os anjos o viriam e serviriam a ele. Então, diante disso, aquilo pelo qual Jesus poderia ter pecado, ou seja, aquela assistência dos anjos, agora nós vemos que os anjos vieram naturalmente, de maneira natural. Os anjos vieram e o serviram em todas as suas necessidades. Ele não precisou colocar Deus à prova.
a oposição total de Satanás, porque o que ele queria era adoração, ser tido como Deus e ser adorado pelo próprio Filho de Deus. Uma coisa terrível, força total. Jesus não precisaria sofrer nada, nada. Mas Jesus resistiu e expulsou Satanás da sua presença, ordenou que ele fosse embora, porque a adoração, o culto é prestado somente a Deus. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus passou por tudo isso, por essas tentações malignas. E a sua única arma foi a palavra de Deus, naqueles momentos difíceis. Amparado nela, Jesus resistiu, revidou os ataques malignos e venceu. O inimigo, nós temos o inimigo que ainda procura nos tentar, que anda por aí, ao redor, rugindo, lança seus dardos. Nós temos a nossa carne, que está sempre em oposição a Deus. Nós temos o sistema mundano, o mundo, concupiscência dos olhos, o desejo do coração, a soberba da vida, tudo isso se opõe a Deus. E nas 3 ocasiões, Jesus permaneceu firme na palavra. E nós também podemos permanecer firmes na palavra de Deus, nessa palavra, porque hoje, nós já temos Jesus, Cristo em nosso coração. Ele já venceu. Ele sofreu tudo e venceu. Venceu a morte, venceu o diabo, venceu todos os demônios. Jesus é vitorioso. O Pai o ressuscitou, ele está vivo. Ele venceu a morte. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. E ele está à direita do Pai, exercendo toda a autoridade no céu e na terra. E ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Toda a glória, tudo pertence a Ele, Jesus Cristo, Filho amado de Deus. E hoje nós temos Ele em nosso coração, por isso nós podemos vencer. Se nós meditarmos na palavra de Deus, vivermos essa palavra dia a dia. E nós temos também o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, aquele que ilumina nossa mente, nossos corações para entender essa palavra e nos leva a Jesus. E nos dá do seu fruto, que é o amor. E somos vitoriosos por causa disso. A cada dia nós devemos usar essa arma que Jesus usou e garantiu-lhe a vitória, a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Então você tem sido controlado, a sua mente tem sido controlada pelo Espírito Santo de Deus.
Seu coração tem sido preenchido por Jesus, por sua palavra, por sua vida. Deus já nos deixou a Bíblia, a palavra escrita. Ela é fiel, ela é verdadeira. E nós podemos conhecer nela a vontade de Deus e aquilo que Deus faz por nós, fez, faz e ainda fará por nós. Adão e Eva caíram na primeira tentação, mas Jesus venceu a primeira, a segunda, a terceira e todas as investidas, porque lá em Hebreus diz que Jesus, ele foi tentado em tudo, a semelhança nossa, ele foi tentado como qualquer um de nós, mas ele não pecou, por isso ele é a nossa garantia de vitória sobre a tentação, sobre o inimigo, e nós podemos crer nisso. Você tem feito uso dessa palavra de Deus? Pense nisso, reflita sobre isso e busque a Jesus em oração, em vida de comunhão, de intimidade com Ele, a palavra escrita. Jesus é a revelação de Deus. Ele é o próprio Deus, Ele é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a palavra encarnada, então nós só temos que crer nele e com Ele vencer a toda investida do inimigo, do diabo, da carne, deste mundo pecaminoso. Você tem feito uso da palavra de Deus?